esse texto que eu vou ministrar, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, a ponto de dividir a alma e o espírito e as juntas e medulas, e é apta para discernir e interpretar os propósitos e pensamentos do coração. E é um texto que a gente extrai muitos ensinamentos, tanto daquele que foi o maior ensinamento que teve aqui na face da terra, que é Jesus, em um texto que nós vamos meditar, tanto em atitudes que nós veremos na vida de uma mulher, que nós vamos procurar aplicar esses ensinamentos, tanto da parte de Jesus, como da parte dela, na noite de hoje. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Esse Marcos é o João Marcos, mas ele era conhecido no meio apostólico e naquela época como Marcos. E Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos. Por isso que o capítulo 1, no versículo 1, diz princípio dos evangelhos. Aí você pode se perguntar, mas por que Mateus está na frente? É porque a Bíblia não foi colocada em ordem cronológica. Um dos livros mais antigos, muitos acham até que foi o primeiro, é o livro de Jó. E está lá do lado de Salmo no meio da Bíblia, né? Vamos meditar em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Um texto bem conhecido, mas que traz muitos ensinamentos, como eu falei na introdução, tanto da parte de Cristo, como da parte desta mulher. Jesus, ele era um missionário que ia de lugares em lugares, em cidades, em vilas, pregando o arrependimento, curando os enfermos, libertando as pessoas que estavam endemoniadas, fazendo a sua obra que ele tinha para fazer e para se estabelecer. E ele tinha vindo de um grande processo de libertação, que era a cura do endemoniado gadareno, no qual saíram ali cerca mais ou menos de 2.000 demônios daquele homem. E a fama de Jesus ia crescendo, a fama de Jesus ia sendo vista, muitas pessoas iam ouvindo falar de Jesus, já naquela época. Agora imagina mais de 2.000 anos depois, né? Eles viram, e nós temos a Bíblia sendo anunciada há mais de 2.000 anos, e temos contemplado que o Senhor ele continua operando também curas, maravilhas no meio do povo de Deus. E isso atraía multidões até Jesus. Atraía sempre multidões para ter um encontro com Jesus. E nós vemos que antes desse texto que nós lemos,
e depois da situação da libertação do endemoniado de Gadara, nós vamos ver um príncipe de uma sinagoga, que cuidava da liturgia do culto dentro daquela sinagoga, indo procurar Jesus, se colocando de joelho, adorando, dizendo que a sua filha estava para morrer. E Jesus vai com ele. E um versículo antes desse que nós começamos a ler, diz que foi com ele uma grande multidão. E quando aqui não diz a quantidade de pessoas, mas algumas vezes a Bíblia nos mostra mais ou menos para nós termos uma ideia. Se nós formos meditar nas 2 vezes que Jesus multiplicou os pães, na primeira tinha cerca de 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação tinha cerca de 4.000. Então você imagina tendo essa multidão ali, em torno de 5.000, 4.000 pessoas acompanhando, porque a Bíblia, não sou eu que estou falando, nós começamos a ler a partir do versículo de número 25, mas no versículo 24 diz que foi com Jesus e com Jairo uma grande multidão. Então eu imagino que ali poderia também ter 4.000, 5.000 pessoas, porque existia uma grande multidão, quem sabe até mais, né? Só para os irmãos terem uma noção mais ou menos do cenário da situação que estava acontecendo. E dentro desta situação toda, que Jesus está caminhando para ir curar a filha de Jairo, aparece uma mulher agora. E esta mulher, ela tinha 3 problemas muito graves, que poderiam acarretar outros problemas. Ela tinha um problema físico, que era o fluxo de sangue, que era uma hemorragia, que seu sangue escorria. Ela tinha um problema de ordem social, porque a Bíblia orientava e determinava, melhor dizendo, que as mulheres ou os homens que tivessem fluxo de sangue tinham que ficar separados. Não podiam ter contatos com ninguém, com nenhuma pessoa, até ser curada daquele fluxo. Isso está lá em Levítico capítulo 15. E também tudo que ela tocava também contaminava. Então esta mulher está com um problema físico, um problema por ordem social, que ela não tinha relacionamentos, e ela também está agora por um problema financeiro, porque o texto nos mostra que ela tinha gastado tudo o que ela tinha com muitos profissionais da época. Ela procurou vários médicos e perdeu tudo que tinha, gastou tudo, acabou aquilo que ela tinha financeiramente falando. Só que esse problema financeiro veio por último. O problema físico já eram 12 anos, juntamente com esse problema de poder estar isolado de tudo e de todos por ser uma mulher considerada impura. Diz a Bíblia que esta mulher, que está com todos esses tipos de problemas que eu já citei, e naturalmente envolvem outros problemas, porque ela não poderia se relacionar com nenhum homem conjugalmente falando. Se ela era solteira, ela não poderia ainda casar. Se ela não tinha filhos, ela não poderia sonhar em ser mãe. Ela não tinha essa esperança de ser mãe. Ela não tinha a esperança de engravidar. E tantas outras coisas que nós poderíamos abordar, que estavam ali trazendo transtornos e problemas para a mente desta mulher. Repare que eu falei para a mente desta mulher, porque quanto mais problemas nós temos, mais a nossa mente fica perturbada, mais a nossa mente fica pensando naquela situação, dentro dessa situação. Mostra-nos a Bíblia, queridos, que ela foi piorando, até ir tudo a pior. Só que aonde que começou a mudança na vida desta mulher? Começa no versículo de número 27. E aqui tem alguns ensinamentos e algumas aplicações para a gente meditar nesta noite de forma resumida. Versículo 27 diz que ela, ouvindo falar de Jesus. Como nós já lemos o texto todo, nós já vimos que lá no final ela vai ser abençoada, ela vai ser curada. Mas aonde começou a bênção, a cura e a solução para os problemas dela?
foi quando ela começou a ouvir falar de Jesus. Ela ouve falar de Jesus, e isso vai trazer para ela o quê? Fé. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 10, versículo 27 ou 17, vê se é o 17 ou 27, Gabi, por favor. 17, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Interessante que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. E esta mulher, ela começa a adquirir fé quando ela ouve falar de Jesus. Lembram-se que eu falei que ia uma grande multidão ao encontro de Jesus, porque ouviam e viam o que ele estava fazendo. E nos dias de hoje não é diferente, a palavra de Deus continua sendo a mesma, Jesus continua sendo o mesmo. E às vezes, queridos, nós, no âmbito coletivo, familiar, dentro da nossa casa ou em outros aspectos, estamos passando por muitos problemas. Às vezes não é nenhum desses problemas que esta mulher está passando, mas às vezes são problemas que tentam atormentar a nossa mente, tentam tirar a nossa paz, tentam nos preocupar. E para a gente começar a ter solução para tudo isso, é fundamental ouvir falar de Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que vem pela pregação da palavra. Por isso a importância de, quando não tiver problemas maiores, né, alguma coisa por ordem superior, nós virmos nos cultos ouvir falar de Jesus, virmos nas terças-feiras, virmos nas quintas-feiras, virmos nos domingos, virmos em outra programação que for marcada, porque aqui neste altar vai ser ministrado a palavra de Deus, vai ser ministrado sobre Jesus, e isso vai nos trazer fé, e a fé vai nos levar a ter esperança, a esperança vai nos levar a ter paz, a paz e mais tudo isso vai nos levar a ter experiências com Deus, e acima de tudo, vamos ter a esperança que o Senhor daquela época é o mesmo de hoje, para resolver os problemas, curar, libertar, salvar, trazer paz e alegrar o nosso coração. Jesus continua sendo o mesmo, mas é de fundamental importância que nós venhamos ouvir falar de Jesus. Queridos, quando a gente vai estudar um pouco a respeito de Lucas capítulo 5, a gente vai ver que Jesus, ele vê que Pedro, juntamente com os apóstolos, foram ali jogar uma rede ao mar a noite toda para pescar peixe. E eles voltam frustrados a noite toda sem pescar nada. Passaram a noite toda sem pescar nada. Já é de dia, diz o texto lá em Lucas capítulo 5. Quando eles chegam frustrados, preocupados, porque era o ganha-pão deles, era com aquilo que eles se sustentavam, era com aquilo que eles sustentavam a sua família, era com aquilo que eles colocavam o prato de comida na mesa da sua casa, para o seu irmão, para sua irmã, para quem não era casado, e quem era casado para sua esposa. Era daquela maneira que eles tinham o seu ganha-pão. Diz a Bíblia que Pedro era casado, então Pedro, ele tinha essa preocupação maior, não só com ele, mas também com a sua esposa. Diz a Bíblia que eles chegam de manhã e eles estão, obviamente, cansados. Eles estão frustrados. Eles estão preocupados. Eles estão entristecidos, obviamente, porque se desgastaram, se cansaram e de repente tinham compromissos focados naquele peixe, do que eles iam vender, iam poder arrecadar dinheiro, mas ali eles estão em encontro com Jesus. E Jesus começa a ministrar a palavra. Eles poderiam muito bem, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou ouvir falar de Jesus, hoje eu não quero ouvir a pregação, hoje eu não quero estar perto de Jesus, eu estou cansado, trabalhei a noite inteira, vou para minha casa descansar. Mas mostra-nos a Bíblia que Pedro, preocupado, aborrecido, entristecido por tudo que ocorreu, ele fica ali à parte da manhã ouvindo Jesus
pregar a sua palavra. E o que mais é interessante, que Pedro não fica sozinho, os seus sócios ficam com ele, estão ali junto com ele, também ouvindo falar de Jesus. E após Jesus emprestar o barco para Jesus, Pedro emprestar o barco para Jesus, e Jesus pregar, e Jesus dizer para Pedro: Pedro, depois que ele pregou o sermão inteiro, faze-te ao mar alto e vá pescar. Aquela frustração de Pedro acabou. Aquela preocupação de Pedro acabou. Aquele problema na sua mente acabou, porque entrou fé na sua mente, entrou fé no seu coração. Qual é a resposta de Pedro? Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pegamos, deu tudo errado, nos cansamos, nós não conseguimos, somos treinados, sabemos que o melhor horário para pescar é na parte da noite, da madrugada, é a hora mais fácil de pescar, sabemos como pescar, mas só que é o seguinte, a gente acredita no que o Senhor pregou, a gente acredita que a palavra da sua boca é profética, a gente está com fé, então de acordo com a sua palavra eu vou fazer. E diz a Bíblia que eles voltam ao mar alto, não foram para o mar raso, vão ao fundo, cansados, trabalharam a noite inteira, não dormiram, e jogam a rede para o lado que Jesus mandou, para o lado direito, e trazem a rede cheia de peixes que estava a ponto de estourar, e nós vemos que os seus sócios vão lá junto com ele, para trazer todos aqueles peixes, que enche os 2 barcos de peixe, e assim o Senhor pode continuar fazendo na minha e na sua vida, mas para isso tem que ter renúncia, tem que ter vontade, tem que ter prazer de querer ouvir a palavra de Deus, de buscar a Deus, de servir a Deus, de estar perto do Senhor, mesmo cansado, mesmo com tantos problemas, eu vou lá porque eu amo a Jesus, eu vou ouvir falar de Jesus porque vai fazer bem para mim, eu vou lá porque vai trazer fé ao meu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vemos, queridos, que esta mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, vai nascer esperança dentro dela. Mostra-nos a Bíblia que logo em seguida, que ela ouve falar de Jesus, ela passa a ter fé, a ter esperança, e diz o texto que ela veio por detrás. A segunda atitude, querido, que esta mulher teve, é aquilo que Pedro teve, que Pedro fez. Não basta somente ouvir, tem que ouvir e agir. A fé sem obras é morta. A gente vem, recebe fé, mas a gente tem que agir tendo a fé, demonstrando com atitudes. Pedro agiu com obras para ser abençoado, e esta mulher da mesma forma, ela veio. E às vezes, queridos, estamos cheios de problemas. E o que Jesus fala? Vinde. É o que Jesus fala. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tiago, o irmão de Jesus, fala: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. E às vezes, queridos, não basta somente vir, ouvir a palavra e ter fé. Tem que ter atitudes, pois a fé sem obra é morta. Pedro teve, esta mulher teve. Ela foi por detrás. Jesus, ele não parava, queridos. Jesus, ele estava na caminhada. Talvez era a única oportunidade que ela tinha. Talvez era a única oportunidade que Jesus iria passar ali naquele local, em Cafarnaum, e de repente nunca mais voltar ali. E esta mulher vê Jesus indo embora, mas ela foi, ela creu, ela foi firmada e estabelecida no propósito. Eu vou até Jesus e vou conseguir. E foi por detrás. Queridos, ao ir por detrás, ela vai ter um encontro com uma grande multidão. Como eu abordei aqui, quem sabe tinha 4.000 pessoas, quem sabe tinha 5.000, um pouco menos, um pouco mais, mas mesmo que fosse 1.000, já era uma multidão. Agora vamos trazer à nossa mente o cenário da época. Que seja 4, 5.000 pessoas. Aquela mulher, ela estava fraca.
mesmo que ela não estivesse fraca, o físico da mulher é inferior ao físico do homem. Ali existiam muitos homens ali, fortes no meio daquela multidão. Ela tinha que esbarrar e passar no meio de tudo e de todos, para poder chegar até Jesus. Porque não é um grupinho assim que não, como de poucas pessoas. Era uma grande multidão que ela tinha que passar, atravessar até chegar a Jesus. Ela estava perdendo sangue. Ela estava fraca. Ela estava debilitada. Perder sangue é perder vida. E diz a Bíblia que mesmo assim, ela vai por entre aquela multidão, olhando para aquele cenário, focada em ir até Jesus. A terceira aplicação que eu quero colocar aqui é o que? É a perseverança em acreditar que vai conseguir uma solução em Cristo. Ela poderia ter visto aquela multidão e ter retrocedido. Ela tem uma atitude que é de não parar, de não desistir. Gabi, põe para nós Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo vai conversando com a igreja de Filipos, ensinando esta igreja a respeito que ele queria alcançar a ressurreição dos mortos. Quando ele se depara desse ensinamento, ele vem dizer algo interessante nos versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é o que? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Já pensou se esta mulher começa a se lembrar de tantas derrotas que ela teve no passado? De tantos caminhos que ela tentou e não conseguiu? Por tantos caminhos que ela passou e não deu certo? E o inimigo soprando na sua cabeça: você já foi tantas vezes, buscou ali, buscou lá, já fez isso, já fez aquilo. Já pensou se ela ficasse focada nisso? Ela desistiria. E Paulo da mesma coisa, se esqueceu das coisas que já passou, das coisas que deram errado, das coisas que não serviram, das coisas que não deu certo. Ela não focou nas suas derrotas, ela estava focada no alvo, que era Jesus, alcançar Jesus, se aproximar de Jesus, tocar em Jesus, ter experiência com Jesus, ter um encontro com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E esse tem que ser o nosso objetivo. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que ela está focada. Veja Hebreus, Gabi, capítulo 12, do 1 ao 3. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, está citando de vários homens que venceram pela fé. Vários homens que foram bem-sucedidos pela fé. Ele fala sobre isso, Hebreus capítulo 11 inteiro. E aí ele vai continuar no capítulo 12, em cima disso, dizendo o que? Hebreus 12, Gabi, por favor. 12, do 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, esses heróis da fé, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, como essa mulher teve, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, olhando firmemente para Jesus, é se esquecer e largar dos embaraços. O medo pode ser um embaraço, o desânimo pode ser um embaraço, o pecado pode ser um embaraço. Muitas coisas podem servir de embaraços. Se lembrar das derrotas e das tentativas que não deram certo, pode ser um embaraço. E esta mulher estava determinada a perseverar. Esta mulher estava determinada a chegar no alvo. Esta mulher queria se aproximar de Jesus. E assim tem que ser conosco, queridos. A gente às vezes já ouviu falar de Jesus. Às vezes a gente conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas a gente precisa se esforçar para se aproximar desse Jesus. Para ter literalmente um encontro com Ele, com experiências com Ele. Lembram-se de Jó?
Jó, ele foi testemunhado por Deus. Deus testemunhou sobre Jó. Homem íntegro, reto, verdadeiro, se desvia do mal. Mesmo ele tendo bom testemunho, sendo um homem de Deus, o que ele vai falar? Antes eu conhecia a Deus de ouvir falar. Ele não tinha experiências com Deus. E aí quando ele passa a ter experiências com Deus, nós vamos ver que agora ele fala: agora os meus olhos te veem, agora eu consigo te enxergar, agora eu estou mais perto do Senhor. Um homem como Jó, imagina nós. Precisamos mais e mais nos aproximar do Senhor. Precisamos mais e mais se aproximar. E como que nós vamos nos aproximar? É ter vontade de orar, é ter vontade de ler a Bíblia, é ter vontade de congregar, é ter vontade de se aproximar do Senhor, é de se afastar do pecado, se afastar das coisas do mundo, se afastar de tudo que desagrada a Deus e se aproximar dele cada dia mais. Bendito seja o nome do Senhor. E aí vamos poder desfrutar do que Paulo diz aos Romanos capítulo 5, Gabi. Eu acho que deve ser o 4 e o 5, veja lá. Romanos capítulo 5. Leiam, veja um antes, deixa eu ver. Um antes. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Esta mulher teve tudo isso. Esta mulher estava passando por tribulações terríveis na vida dela, mas ela teve paciência até passar por toda aquela multidão, mesmo sendo fraca, mesmo tendo aqueles homens fortes na frente. Ela não olhou o obstáculo, ela não olhou o problema, ela não olhou o que poderia atrapalhar ela de chegar no alvo, de chegar no seu objetivo. E na paciência, ela vai ter experiências com esse Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. Ela vai ter experiência e vai ter a esperança alcançada na palavra liberada para ela. E o Senhor também tem experiências para mim e para a sua vida, e uma palavra de esperança quando renunciamos e seguimos aquilo que Ele quer. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O Senhor quer que a gente se alegre, porque o Jesus que curou aquela mulher continua curando, continua libertando, continua salvando, continua fazendo o impossível, continua resgatando, continua trazendo paz, continua trazendo alegria, porque Ele morreu, ressuscitou, está aqui no nosso meio, aleluia, e logo vai voltar para arrebatar a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, ela persevera, ela vai, ainda dentro do versículo 27, ao encontro do nosso Senhor. E a gente tem que ser assim. Temos que ter atitudes. Esta mulher teve atitudes. Bendito seja o nome do Senhor. Veja Mateus capítulo 7, do 7 ao 11. Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque a todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Qual dentre vós, sendo um pai, se o filho lhe pedir um pão, vai dar uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, vai dar um escorpião ou uma cobra? Se vós, eu e você, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais esse Jesus que está sendo pregado, que fez a obra desta mulher, não vai fazer a minha e na tua vida também? Bendito seja o nome do Senhor. Mas a fé com atitude: pedir, orar, buscar, agir, bater o contato. Foi tudo que ela fez. Foi tudo que esta mulher fez. Ela foi em busca do contato, de se aproximar do nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A quarta atitude dela, no versículo 27. Vimos ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. É chegar o momento do contato, tocar, ter a experiência.
Queridos, Jó teve experiências com o Senhor. Depois de tanto sofrimento, ele não abandonou a sua fé. Esta mulher, a experiência dela foi na luta, na disposição em buscar ao Senhor, na perseverança. E ela não desistiu dos obstáculos que veio no seu caminho. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo orienta pelo Espírito Santo usando a vida dele, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Já pensou se esta mulher andasse pelo que ela estava vendo? Toda aquela multidão para ela atravessar, toda aquela multidão para ela chegar, ela não teria chegado no seu objetivo. Já pensou se Naamã não tivesse obedecido e tivesse somente focado nas águas sujas daquele rio e não obedecesse a renúncia, o preço e a obediência que ele tinha que passar, o caminho que ele tinha que andar? Já pensou se ele tivesse parado no terceiro, no quarto mergulho? Já pensou se ela tivesse parado no quinto ou sexto esbarrão, num homem forte que ela teve que passar no meio daquela multidão? De tanto que ela teve que lutar, de passar naquela multidão de pessoas para chegar. E a Bíblia diz que ela vai e tem um contato com o Senhor. Tem um contato com esse Jesus. E quando ela toca na sua veste, diz a Bíblia que logo ela sentiu no seu sangue estar curada daquele mal. Queridos, nós precisamos ter o contato e sentir no nosso corpo a presença de Deus nos cultos. Sentir no nosso corpo a presença de Deus quando a gente ora no nosso quarto. Ouvir a voz de Deus quando a gente tem o contato e lê a Bíblia. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e às vezes Ele não está se revelando a nós. Não é porque a Bíblia, é nós que estamos em falta. É nós que estamos em falha. Quanto mais a gente busca, mais intimidade e afinidade a gente vai ter com esta palavra. Eu já falei aqui, eu me lembro do meu primeiro amor, falei numa outra oportunidade, que eram 24 horas buscando a Deus dentro de uma casa de recuperação, 5 períodos por dia lendo a Bíblia. E eu nunca me esqueço, eu com 6 meses de recuperação, eu lendo a Bíblia, Deus me falou tanto comigo, mas tanto comigo, que tudo que Ele me falou naquele livro que eu li, as promessas dele se cumpriu. E Deus conversando comigo, é tão lindo isso. Mas é o nível de intimidade que a gente está com o Senhor, de tocar, ter um contato, de buscar, de pagar o preço, de renunciar. Não é fácil para um ex-dependente químico há 24 anos atrás abandonar cigarro, bebida, droga e tantas outras coisas. Assim como nos dias de hoje nós temos que continuar essa luta. Às vezes não é a droga, a bebida, o cigarro, mas são outras coisas que satisfazem a nossa carne. E às vezes a gente fica no meio termo. Algumas coisas a gente agrada a carne, outras coisas a gente agrada o espírito. Não, nós temos que procurar andar somente no espírito. Continuando no texto. E logo, versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: vê que a multidão toda te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Jesus queria saber quem era que falou, que tocou nele. E por que a mulher foi temendo e tremendo? Porque ela não podia estar ali. Pela lei, ela não poderia estar ali. Mas Jesus sabia que o testemunho dela ali iria edificar muitas vidas. As atitudes que ela teve iria edificar muitas vidas. Por isso também nos dias de hoje é importante os nossos testemunhos. Os testemunhos do que Deus fez, do que Deus está fazendo, do que Deus deu, da cura. Porque edifica as outras pessoas também. E aí ela dá esse testemunho tremendo e temendo. Bendito seja o nome do Senhor. E aí vem todas as palavras de esperança e de bênção que esta mulher teve, mas depois de todo o preço que ela pagou. Marcos 5,25 diz que era certa mulher. Mateus e Lucas contam esta história e fala também que era uma mulher, não fala o nome dela.
E agora Jesus vem tratar ela não como uma certa mulher. Jesus vem tratar ela como filha. E nos dias de hoje, de repente muitas pessoas podem se desfazer de você. Pode te tratar como uma certa pessoa qualquer. Pode às vezes não te valorizar. Pode não te dar valor. Quem sabe você chegou aqui triste, chateado porque alguém não te valorizou, ou por outra coisa, te tratando como qualquer pessoa. Mas você que veio até aqui e tem Jesus como teu Senhor e Salvador, Jesus ele está dizendo: você é filho, você é filha. Jesus diz em João 1,12: a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora esta mulher ouve Jesus chamando ela de filha. Depois vai dizer: a tua fé te salvou. Aqui está dizendo que a fé nele, não é a fé de tocar numa veste de roupa que vai curar. É a fé em Jesus, que ela tocou na veste e foi curada. Mas a fé estava em Jesus. Te salvou. A atitude dela, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou correndo um pouco nas bênçãos para a gente acabar no horário correto. Terceira atitude que Jesus vai falar para ela, no 34. Versículo 34. Vai em paz. Esta mulher não tinha paz. Esta mulher não tinha paz. Eram muitos problemas. O fato dela ter um encontro com o Senhor lhe trouxe paz. A paz, ela foi quebrada lá no Jardim do Éden. Eu costumo dizer que as primeiras consequências de Adão e Eva não foi aquelas palavras que estão sendo ditas, que foram ditas, né? Olha, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Olha, você vai ter filhos, mas a tua dor vai te multiplicar. Ali foram outras consequências. As primeiras consequências foi a falta de paz. Antes de Jesus falar com Adão e Eva perderam a paz. Quando ouviram a voz de Jesus, o que eles fizeram? Se esconderam. Aí Jesus já sabia o que eles tinham feito. Foi dialogar com eles. E aí quando eles falam o que aconteceu, aí o Senhor fala, ó, como quer dizer, não é só falta de paz não. Não é só o medo, não é a separação só entre nós não. Você vai ter que comer o suor do teu rosto. Mulher, você vai ter multiplicação de dor no parto. Serpente, isso. Mas a falta de paz foi a falta da separação de Deus. E agora esta mulher, que não tinha um contato com o Senhor, tem um contato com Ele e recebe dessa paz. Isaías 26:4 diz: tu conservarás em paz aquele cujo propósito é firme em ti. Esta mulher estava com o propósito firme de tocar em Jesus, que ela sabia que ia ser curada. Qual tem sido o nosso propósito? Qual tem sido a nossa firmeza? Aonde está o nosso propósito? E aí esta mulher recebe paz. Jesus disse: dou-lhes, não temas e nem se atemorize. João 14:27. Não temas e nem se atemorize. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é enganosa, é passageira. A paz de Cristo é diferente. É uma paz que excede todo entendimento e guarda nossa mente e nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por último, vai dizer para ela, ainda no 34, e ser curada deste teu mal. Antecipou outras coisas que poderiam acontecer. Se a gente vai estudar sobre Levítico capítulo 15, a gente vai ver que quando parava a hemorragia, o fluxo de sangue, a mulher tinha que esperar 7 dias para estar realmente limpa. O sacerdote tinha que examiná-la, e aí ela ainda tinha que levar um sacrifício de 2 pombinhos para o sacerdote, para aí sim ser considerada limpa. Mas com essa atitude dela, Jesus falou: está limpa, está curada deste mal, está
limpa para voltar à sociedade, está limpa para ser mãe, está limpa para casar, está limpa para se relacionar novamente, está limpa para trabalhar, está limpa para viver, está limpa para ser feliz, porque me buscou e tem um propósito firme em seguir e não abandonar a sua fé. Bendito seja o nome do Senhor. E esta mulher que teve estas atitudes, teve esse encontro com o Senhor e foi curada, teve paz, voltou a ser feliz. E o que o Senhor espera de mim e de você é que nós tenhamos a mesma atitude, o mesmo objetivo. Quem sabe estamos precisando de cura ou de tantas outras coisas, mas o objetivo final de Jesus para mim e para a sua vida é, no arrebatamento da igreja, a gente ter o direito de subir com Ele. Ou, se a gente não subir no arrebatamento, morrer em Cristo e morar e passar a eternidade com Ele. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.